pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Fat Goldfish. Eu resolvi fazer um vídeo vlog essa semana, justamente porque quando eu montei essa greenhouse aqui e eu trouxe os meus peixes para colocar nesses tanques que eu tenho, eu coloquei no fundo desses tanques alguns desses mops de reprodução. Até porque, não que eu estava esperando que esses peixes se reproduzissem logo, mas porque às vezes o macho ele fica perseguindo a fêmea se ela estiver apta a se reproduzir, e se a fêmea ela não acaba liberando esses ovos rápido, o macho pode até machucar a fêmea durante essa perseguição, machucar as nadadeiras das fêmeas. E infelizmente mais de uma fêmea que eu tive já morreu justamente por causa dessa perseguição dos machos, que deixou elas muito machucadas, e posteriormente elas acabaram desenvolvendo aí um fungo, a bactéria, justamente por estarem muito machucadas, e eu acabei perdendo essas fêmeas. Então o que eu faço é justamente deixar esses mops, quando eu percebo que existe a possibilidade dessa fêmea desovar, eu já percebo que o macho está demonstrando algum interesse pela fêmea, mesmo que eu não vá aproveitar esses ovos, vai dar essa superfície que também vai estimular a fêmea a liberar aqueles ovos mais rápido. Então eu sempre deixo assim, mesmo que eu não esteja esperando que esses peixes se reproduzam, mops de reprodução quando eles estão na época certa para isso. Então o que acontece, como essa greenhouse aqui não fica dentro da minha casa, eu de manhã, antes de eu ir trabalhar, normalmente eu venho aqui para alimentar os peixes, e um dia eu percebi que eles a fêmea estava desovando, eles estavam se reproduzindo. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou separar esses mops, vou colocar eles dentro de um pote, vou tentar fazer o resto da reprodução manual com os espécimes que eu quero tirar a cria deles. Porque, por exemplo, nesse tanque aqui eu tenho um casal de fenteio junto com os meus Ryukins. Então a minha ideia é sempre selecionar assim, os melhores espécimes, por exemplo, Ryukin com Ryukin, fenteio com fenteio, para não misturar muito a genética desses peixes. Mas como isso aconteceu naturalmente, eu acabei tendo bastante ovos. Eu tinha colocado os mops aqui, como vocês estão vendo, nesses potes de plástico, boiando aqui mesmo no aquário. Quando isso acontecer com vocês, o que vocês podem fazer é deixar esses mops para que os peixes eles se reproduzam nesses mops. Depois vocês colocam isso num pote boiando na água do próprio aquário. A minha sugestão é que você coloque um tipo de filtragem mínimo, qualquer, por exemplo, como uma pedrinha de ar com um filtro esponja dentro dela. Isso já vai ser filtragem suficiente, até porque esses ovos que não foram fertilizados, eles vão começar a apodrecer, eles vão começar a se degradar ali dentro, eles vão começar a liberar substâncias tóxicas, e essa amônia que está nessa água, nesse espaço tão pequeno, vai aumentar muito rápido. Às vezes os ovos até sobrevivem com essa amônia mais alta, você não está percebendo, você vê os alevinos ali dentro dos ovos, mas logo depois que esses ovos eclodem, os alevinos já vão saindo e vão morrendo instantaneamente. Quando você percebe, vai ter um monte de alevino morto por ali. Então é importante que a gente, sempre que possível, dê uma filtragem mínima para o que está acontecendo. Então essa primeira desova ocorreu uns 4 dias atrás. Aí eu peguei esses mops, coloquei dentro desses potes, boiando ali na água, um pouco inclinado para que circulasse um pouco da água do tanque, né? Aí alimentei os peixes à noite. No outro dia de manhã, antes de eu ir trabalhar, eu venho aqui para alimentar meus peixes. Quando eu olho para esse tanque aqui, cadê todo mundo? Cadê meus peixes? Dentro desse pote maior aqui que tá os mops, eu não sei como eu estava um pouco inclinado, todos os peixes começaram a se reproduzir, entraram dentro desse pote que já estava com esses mops, com esses ovos, e começaram a se reproduzir de novo. Tive que tirar todos os peixes de dentro, tava um carnaval ali dentro, todos os peixes. Eu não dava para filmar porque eu estava antes de ir pro trabalho, né? Infelizmente eu estava meio sem tempo, já estava um pouco atrasado, eu simplesmente tirei os peixes mesmo. Mas antes só tinha os mops nesse pote maior. Aí eles desovaram assim, e agora tem ovos espalhados para tudo quanto é lugar. Já que eu vou salvar esses ovos aqui, mesmo que alguns deles sejam misturados aí de Ryukin com fenteio, essas coisas, depois no meu processo seletivo eu vou continuar definindo e separando aqueles que eu acho que estão mais dentro do padrão que eu quero manter. Então eu já fiz vídeos aí sobre esse processo seletivo, talvez eu volte a fazer vídeos sobre isso no futuro, até para mostrar para vocês como é que vai ficar, né, como é que é o desenvolvimento desse mixer entre Ryukins de boa linhagem com fenteios de boa linhagem, quais são os resultados e as proporções que eu vou ter aí de descarte comparado com que se fosse de uma linhagem só, como que está a característica desses peixes. Então eu acho que todas essas experiências que eu passo para vocês são válidas de uma maneira ou outra. Mas é isso daí. O que eu vou fazer agora, basicamente, é mover esses peixes para dentro da minha casa. Então o que eu vou fazer é utilizar a água do tanque que esses peixes estão. Isso quer dizer, eu vou pegar uns 3 ou 4 baldes de água desse tanque, vou pegar um filtro esponja desse tanque, vou mover eles para um aquário dentro da minha casa, onde eu posso colocar um aquecedor para controlar melhor a temperatura para esses peixes.
para que esses alevinos se desenvolvam bem, pelo menos nessas primeiras semanas de vida dele. Até porque esses filhotes de king, esses alevinos, eles são tão casca grossa assim como os pais deles. Eu tenho aqui filhotes que eu estou criando no tanque aqui de trás, que não tem nenhum sistema forte de filtragem, apenas filtro esponja, não tem aquecedor, não tem nada. Aqui a temperatura cai bastante à noite, temperatura agora ali para os filhotes que eu estou mantendo no tanque, tá aí por volta dos 15 graus, 14 graus a água. Eles estão de boa, nadando super bem. Não estão crescendo na proporção dos peixes que estão ali com um aquário aí com a água mantida na faixa dos 25 graus. Normalmente o metabolismo deles fica mais acelerado, eles crescem mais rápido justamente por causa disso. Então é o que eu quero que aconteça com esses alevinos, principalmente agora na primeira semana, onde eles necessitam de mais trocas de água, de uma qualidade de água melhor. Então eu vou começar com a água do tanque que eles estão. Depois que ele eclodir os ovos, que eles começarem a crescer, eu começar a alimentar, eu começo a fazer trocas de água diária. Mas nesse momento aqui o que eu preciso fazer é tirar esses peixes daqui de onde eles estão, mover eles para um lugar assim mais seguro para que eles possam se desenvolver da maneira correta. Nossa, eu fui tirar o mop agora para ver como é que estavam os ovos, né? Se muitos deles estavam fertilizados ou não. Na hora que eu levantei o mop, desceu um monte de alevino. Os alevinos já começaram a sair de dentro dos ovos e tem bastante. Então deixa eu fazer logo essa transferência para o aquário maior, onde eu posso controlar melhor e alimentar melhor eles, porque tem bastante peixe vindo aí. Então pessoal, terminei aqui de montar o meu aquário para os alevinos que estavam lá na greenhouse. Eu estou utilizando os meus aquários de vidro de 120 litros porque ele está disponível. Caso vocês não tenham outro aquário e forem surpreendidos por uma desova dos seus kings, utilizem potes grandes de plástico. É importante que você dê uma quantidade mínima de água para que esses peixes possam se desenvolver. Dependendo da quantidade de alevinos que você tem também. Lembra, quanto maior o tamanho do tanque, mais as toxinas da comida que você vai estar alimentando esses alevinos, dos dejetos que eles vão estar produzindo, vão ser mais diluídas, vai demorar mais para que a qualidade dessa água decline. Então eu estou utilizando esse aquário de 120 litros. Vocês estão mantendo alevino, é interessante que vocês não tenham essa coluna de água muito alta no aquário. Eu normalmente deixo a coluna de água aí só por volta dos 10 centímetros, 15 centímetros de coluna de água é mais do que suficiente. Normalmente eu ponho água o suficiente para cobrir o meu filtro esponja. Já coube o filtro esponja lá dentro, tá bom, esse é o meu limite aí, coisa de 15 centímetros, no máximo 20 centímetros de coluna de água. Isso é importante porque esses alevinos agora nessa primeira fase de desenvolvimento dele não vão ter essa coluna de água muito grande, essa pressão tão grande que vai ser exercida sobre eles e vai ajudar a desenvolver melhor órgãos como a bexiga natatória dele, por exemplo. Outra coisa é que logo que os alevinos eclodem, e eles ainda estão aí na fase mosquitinho, que eles são pequenininhos, logo depois que eles eclodem, eles tentam subir até a flor d'água, que eles vão tomar o primeiro golfo de ar deles assim, para inflar essa bexiga natatória, que vai ajudar eles a nadar também e a controlar a flutuabilidade deles dentro do aquário. Então normalmente eu deixo nessas 2, 3 primeiras semanas, no mínimo, o aquário cheio normalmente apenas até a metade. De equipamento aqui dentro, eu tenho uma luminária simples. Caso você não tenha luminária, a luz ambiente
mais que suficiente para esses peixes. Eu estou utilizando um filtro esponja como meu sistema principal de filtragem. Eu adoro o filtro esponja porque ele tem uma capacidade muito grande para a colonização dessas bactérias. Ele solta essas bolhas que quebra a tensão superficial e promove a oxigenação da água desse aquário daqui, que é muito importante para os alevinos. Então é bom que você tenha um sistema de filtragem que não seja forte, seja no máximo aí um filtro esponja, para que esse filtro ele não sugue esses alevinos e que ele não deixe essa circulação de água muito intensa dentro do aquário, o que vai impossibilitar que esses peixes, esses alevinos, eles nadem bem. Então o filtro esponja ele é mais do que suficiente. Eu tenho um termômetro aqui dentro desse aquário também, para eu saber que temperatura que essa água está. O ideal para manter esses alevinos aí por volta dos 25 graus. E eu tenho também um termostato aí dentro, que é justamente para manter essa temperatura aí por volta dos 25 graus, 26 graus, o que é excelente para que esses alevinos possam se desenvolver. Eu ainda não comecei a fazer nenhuma cultura de artêmia. Então, a princípio, quando esses alevinos eles já começarem a nadar, você não precisa alimentar alevino enquanto eles não estiverem nadando livremente. Enquanto eles só estiverem parados nas paredes do aquário, você não precisa alimentar eles, que eles nascem com uma espécie de bolsa miniótica, né? Eu acho que é assim que chama, que vem com tudo que ele precisa para se alimentar aí pelas próximas 24 horas. Então, normalmente, quando eles nascem, eles ficam bem pequenininhos, parados assim pelo aquário, no fundo do aquário, nas paredes do aquário. Você não precisa alimentar eles nessa fase. Eles vão começar a procurar comida quando eles estiverem nadando livremente. Então você tem que esperar até essa fase para começar a alimentar. Então o que eu vou fazer agora justamente é tentar transferir esses ovos e esses mopes para esse aquário aqui e os alevinos que já nasceram para cá. Então vamos dar uma olhada aí como é que eu vou fazer essa transferência. Bom, esse daqui é o mop. Eu tenho certeza que alguns alevinos, como eu falei para vocês, foram de uma desova que aconteceu anteriormente. Depois os peixes entraram aqui dentro, conseguiram entrar aqui dentro sem eu estar olhando e desovaram de novo. Então eu acho que dá para ver aqui esses branquinhos, esses ovos que vocês estão vendo branquinho aqui, são ovos que não fertilizados. Mas junto a esses ovos fertilizados tem uns ovos de coramba que são mais marronzinhos. E esses ovos são ovos que estão fertilizados. Eles são assim, logo no primeiro dia dá para perceber mais ou menos quais são os ovos que foram fertilizados ou não. Tá vendo aqui? Tem um monte de ovos aqui não fertilizados, tá vendo? Mas aqui no meio tem umas bolinhas assim, tá vendo? É difícil ver porque é pequenininho, não sei se eu vou conseguir aproximar com zoom, mas esses aqui de coramba, de coloração mais amarronzada, eles estão com alevinos dentro. Depois de uns 2, 3 dias, quando eles estiverem próximos a eclodir, você vai conseguir ver por dentro dos ovos os alevinos. Então, o que eu vou fazer agora é dar uma mexida para tentar tirar aí alguns alevinos que já tiverem nascido de dentro dele. Eu vou colocar esse mop aqui dentro do aquário também, vou esperar aí alguns dias para retirar esse mop aqui completamente, porque eu tenho certeza que tem muitos ovos ainda que estão para eclodir aqui dentro. Eu acabei trazendo essas elódias aqui também, porque os peixes são pequenininhos, eles não se alimentam dessa elódia, eles não fazem muita sujeira com ela. Tem uma iluminação legal no aquário, pelo menos o suficiente para a elódia, e crescem umas algas, tem umas algas bem microscópicas presas a essas elódias aqui também, e esses alevinos eles podem se alimentar um pouco dessas algas se eles estiverem com fome, sempre para estar beliscando alguma coisa, é bom para eles também, entendeu? Alevinos, ó, bastante. Quando eles nascem, eles têm aí cerca de 3 milímetros, 4 milímetros, são bem pequenininhos mesmo. E a grande maioria dos ovos que sobrou aqui dentro, todas elas dá pra ver que elas estão com o embrião dentro. Então vai eclodir aí bastante alevino. E como eu falei antes, são aí filhotes de Ryukin com fantail. Deve ter muito mais filhotes aí. Quem estava desovando eram as fêmeas de Ryukin. Mas o Clyde, que é o meu fantail, ele é adulto, ele é muito maior do que os machos Ryukin. Então uma boa porcentagem desses filhotes que estão nesse daqui, tem uma probabilidade grande de que o Clyde tenha sido aí o pai da maioria deles. Mas eu vou ver, até estou curioso para ver como é que esses alevinos vão se desenvolver. E eu tenho certeza que vai ser legal para mostrar isso para vocês também. Os que estão ali, naquele pote dali, eu consegui, foi os que eu separei, os machos que eu queria e as fêmeas Ryukin que estava separando. Então aqueles ovos ali basicamente são de Shirtbud Ryukin. E esses aqui estão meio misturados. Agora o que eu preciso fazer é transferir esse pote. Aquele é pote maior também.
é isso, pessoal, foi só um update rápido mesmo para mostrar para vocês como que é às vezes o dia a dia, né, o que a gente passa aqui criando esses peixes, e às vezes essas experiências que a gente tem podem ser úteis para outras pessoas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, daí o seu curtir, inscreva-se no meu canal e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau, valeu, grande abraço para todo mundo.